Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Começamos aqui agora mais uma live para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, onde vamos estar falando de assuntos que com certeza vai trazer um esclarecimento, com certeza vai trazer uma direção. Hoje eu vou estar aqui agora com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o senador Carlos Viana, esse homem de Deus que tem abençoado nosso estado, né? Se você puder, fala aí da cidade que você está nos acompanhando agora, por gentileza. Isso, fala a sua cidade, porque para a gente saber onde é que nós estamos chegando, né? Que nós estamos alcançando nessa tarde. Nunca se esqueça que Deus está no controle de tudo. Nunca se esqueça que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus não perde uma batalha e que Ele é o Senhor da tua vida. O Léo está em Angra dos Reis, o Clérison está em João Pessoa, o Clito está em São Paulo. Louvado seja Deus. Isso. Vai falando sua cidade, por gentileza. A Renata está em São Paulo. O Teranjos está no Rio de Janeiro. A Esther, né? A Esther está no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, Esther. O J. Júnior está em Santa Maria de Jetibá, lá no Espírito Santo. A Maria José. Essa Maria José, eu te amo, Maria José. Você é uma bênção na minha vida. Te amo, filha amada. Está aqui em Valadares com a gente. A Neuza tem em São José do Rio Preto. O Gomes está aqui em Governador Valadares. O pastor Júnior está lá em Varginha, Minas Gerais. O salmista disse assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Estamos no momento que precisamos crer, acreditar em Deus. Pastor Gabriel está na Bahia, Maria Cristina está lá em Maceió. Que Deus abençoe vocês poderosamente neste momento. Meus amigos, o Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então é muito importante nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? É o centro da vontade de Deus. É a presença de Deus, é andar com Deus. Deus é Deus na crise, Deus é Deus nos montes, Deus é Deus nos vales. Deus é Deus quando está dando tudo certo, mas Deus também é Deus quando alguma coisa começa a dar errado. Por isso a gente não pode desistir. O sol, ele brilha para todos. A sombra, ela só é para quem está perto. Então é tempo de nós nos aproximarmos de Deus cada vez mais. Porque no aproximar de Deus, nós viveremos uma nova história. No aproximar de Deus, nós viveremos um novo tempo. No aproximar de Deus, nós veremos Deus nos guardando e Deus nos protegendo. Então, nós precisamos aproximar de Deus a cada dia, a cada momento. E nessa época, nesse tempo de coronavírus, de indecisões, que dia que acaba, quando acaba, nós precisamos nos aproximar dele. Nunca se esqueça que quando aquela legião destruidora estava destruindo a nação de Israel, o que Deus falou? A legião destruidora vai vir. Porém, quem passar o sangue do cordeiro na vega da porta, o destruidor não vai entrar. Então, os hebreus passaram o sangue do cordeiro para proteger a casa deles. É a hora de você, que é da fé, estar protegido e crendo que o sangue do cordeiro te protege. Por isso, meus amigos, pode ter absoluta certeza, Deus é maior do que qualquer crise. Você que me ouve agora pela Rádio 104 FM, é uma honra ter a sua audiência. Nós vamos estar falando com o senador Carlos Viana, um homem que Deus levantou nessa nação e tem feito a diferença. Ele vai trazer aqui, vai elucidar muitas situações
para todos nós, com toda certeza. Já está com a gente aí, ó, senador Carlos Viana, muito boa tarde. Oi? Isso, voltamos aqui, muito bem. Paz do Boa Senhor, tarde, Deus senador. Tudo bem? Parece que alguma coisa tá. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Eu sou um pouquinho analfabeto nessa tecnologia aqui, pastor, mas a gente vai aprendendo, pela graça de Deus aí, me perdoem os irmãos aí pela inépcia aqui, mas eu fico muito feliz de estar participando com o senhor, que Deus abençoe, meu querido. Uma alegria muito grande, viu? Amém, amém. Senador, nós estamos agora também ao vivo pela Rádio 104 FM, com mais de 500 mil ouvintes sendo também alcançados. E o que o senhor falar aqui vai abençoar quem nos assiste pelo Instagram, também no YouTube, no Facebook e pela rádio, né? Primeiro, quero te agradecer, porque o senhor é uma das pessoas mais importantes do Brasil, um senador da República. Ele é colocado pelas pessoas porque confiam no trabalho dele. Obrigado. Então, o senhor teve milhões de votos para chegar nessa posição, é porque o senhor tem credibilidade, o senhor tem honra, o senhor tem o respeito de muitas pessoas. E a gente vai estar passando aqui algumas perguntas que foi enviado para a rádio, para elucidação de quem nos acompanha. Primeiro, como é que começou a história do Carlos Viana como locutor e como jornalista? Bem, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado, pastor Flamarion. O senhor é um amigo, irmão. Peço que Deus abençoe a cada uma, né, dessa Valadares querida, onde eu tenho minha metade. Minha mãe é nascida aí em Tronqueiras. Quando a gente sai de Valadares para Guanhães, né, indo lá para o Goiabal, você tem Conceição de Tronqueiras e logo acima você tem São José de Tronqueiras, que é pequenininho. Alguns falam, inclusive, que no passado era uma tribo, né? Não se sabe a veracidade dessa história, mas minha mãe é nascida, tenho boa parte dos meus parentes aí, inclusive em Governador Valadares. Eu mesmo sou nascido em Braúnas, já no leste do estado, mas vim para Belo Horizonte com 4, 5 anos de idade. E desde cedo, Deus me deu um dom muito grande de poder conversar. Eu lembro que quando criança, na igreja, ainda católico, eu era um dos oradores durante a missa, lia, inclusive, as passagens bíblicas lá durante as celebrações, isso me deixava muito feliz naquele momento. E vim crescendo com essa experiência. A minha primeira medalha, inclusive, eu ganhei como honra ao mérito pela apresentação de um trabalho que eu fiz numa escola do SESI. O trabalho não ganhou o primeiro lugar, mas eu ganhei uma medalha como melhor apresentador daquele trabalho lá da Feira de Ciências. Isso me marcou muito. E eu, no futuro, quando me tornei já maior, eu trabalhava em uma empresa, fui trabalhar em uma empresa alemã, que era uma companhia aérea, chama Lufthansa. E eu, com essa aparência de alemão toda que eu tenho, que o senhor está vendo aqui, a minha chance de crescer na empresa era muito pequena, porque é uma empresa pública, eles davam preferência aos alemães, aos descendentes, naturalmente, né? Não acredito, não via isso como ruim. Mas eu busquei saber qual era a área daquela empresa que eu poderia me desenvolver. Eu tive uma visão de futuro de como é que eu poderia crescer na Lufthansa, mesmo sendo brasileiro, sendo tipicamente, né, um mineiro, como sou, de uma família muito antiga. Aí eu vi a comunicação social, porque tudo que vinha da Lufthansa vinha de Portugal, era o português de Portugal. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde a empresa teria que abrir uma área de comunicação social para a América Latina. E isso os alemães não poderiam dominar. Isso teria que ser os brasileiros que falariam para brasileiros. Então eu conversei na época com a direção da empresa e com o meu chefe, uma pessoa muito querida, foi como um pai para mim, inclusive. Aí falei, olha, eu quero fazer jornalismo, comunicação social, porque assim eu posso me desenvolver nessa área dentro da Lufthansa. E ele concordou, falou, não, você tem razão, é uma área que nós vamos precisar mais cedo ou mais tarde estar desenvolvendo e você pode fazer que nós vamos dar sequência. Só que a palavra diz que do coração do homem vem um desejo, mas da boca de Deus vem a resposta.
né? E isso em 94, um ano antes de eu me formar, a Lufthansa decidiu fechar a loja em Belo Horizonte, onde eu trabalhava, e eu poderia me transferir para o Santiago do Chile, para o Rio de Janeiro, e eu não quis. Eu decidi ficar, montar um pequeno negócio, fazer uma experiência própria, foi um desastre, né? Como aprendizado foi maravilhoso, mas empresa, cheguei a ter 32 empregados, e vou lhe falar um negócio, eu admiro quem é microempresário, empresário no Brasil, porque é difícil você gerar emprego em nosso país. E eu terminei o curso de jornalismo, e bem, falei, bem, agora, né, eu vou ter que me virar nisso daí. Foi aí que eu digo para você que entrou a mão de Deus. Eu fiz um teste na Rede Minas de televisão, fui aprovado na Rede Minas, trabalhei na Rede Minas por quase um ano. Depois, a Globo Minas abriu um programa de trainee, eu concorri com 350 currículos, fui selecionado, uma vaga masculina e uma vaga feminina, e na Globo eu comecei uma carreira, um aprendizado, em Minas primeiro, depois Salvador, na Bahia. Voltei para Minas já, dessa vez na TV Alterosa, e fiquei 23 anos no jornalismo, né? Graças a Deus, de uma carreira muito bem sucedida e que eu amo até hoje. E digo o seguinte, eu sou senador, eu estou senador, eu não me considero um político profissional. Se amanhã ou depois, daqui a 7 anos, falar, olha, eu não vou me candidatar mais, não vou, já dei a minha contribuição, eu volto para o jornalismo, para o radialismo, como o senhor faz, com muita alegria, com muita tranquilidade, porque é uma profissão que eu amo. Maravilha. E a Itatiaia marcou muito o senhor também, né? Marcou. Foram 11 anos na Itatiaia. Eu tive um programa na Itatiaia de 4 a 5 da tarde, chamado Plantão da Cidade. Eu cheguei a ter 1 milhão de ouvintes por hora, diferentes. Eu fui primeiro lugar de audiência para a graça de Deus. Não estou falando por mim, agradeço a Deus, porque o senhor sabe que isso aí é a mão dele que nos guia. Porque pelo esforço da gente mesmo, as coisas não vão. Mas eu fiquei 10 anos em primeiro lugar do rádio. 10 anos e meio, eu fui primeiro lugar de audiência da Itatiaia de 4 a 5 da tarde. Um horário difícil, né? Um horário que o pessoal está saindo para voltar para casa, do trabalho. Mas aprendi muito com o povo. Depois eu vim para a Record, fiquei 10 anos na Record. Consegui, eu como apresentador da Record, eu venci a Globo 3 vezes. 3 vezes nós conseguimos derrotar a Poderosa. Todo mundo falava Globo, né? Eu tive experiência de ser a única capital no Brasil que a Globo não ganhava naquele horário, era o horário do meu programa. Nós ganhávamos da Globo e ganhávamos bem, né? de balaiada. Assim, por falar em ganhar, o senhor gostava de gritar mais gol do Atlético, do Cruzeiro ou do América? Olha, quando eu era jornalista, eu falava que eu não revelava o time que eu torço. Mas eu sou cruzeirense, apaixonado. Até na segundona tá junto, até né? Na segundona, estou ali firme com o Cruzeiro, mas nós vamos sair dessa. O senhor pode ter certeza que muito breve o Cruzeiro vai voltar a dar muita alegria para nós aqui, mineiros, né, no Campeonato Brasileiro. E para mim também, que eu sou democratense e cruzeirense. Agora, Então, senador, como é que veio a questão política? Como é que surgiu o senador Carlos Viana, esse chamado, né? Assim como Deus chamou Daniel, como Deus chamou José, como é que foi esse chamado para a questão política? Foi o seguinte, em 2004, eu quis ir embora do Brasil. Falei, olha, eu não quero ficar aqui mais, eu vou embora do Brasil. Eu estou achando que as coisas não estão evoluindo, o Brasil não está... porque quando eu era menino, assim, quando eu tinha 12 anos, eu engraxava sapato, lá no bairro Amazonas, em Contagem. Aí eu escutava assim, o Brasil é o país do futuro. Né? Aí, quando eu fui para o serviço militar, já fui com 20 anos, fiquei no Exército nos 2 últimos anos da ditadura, eu ouvi, o Brasil é o país do futuro. Eu completei 57 anos agora, dia 22 de março, e vou dizer uma coisa, o Brasil ainda não é o país do futuro. O futuro que eu esperava para o Brasil. E em 2004 eu decidi ir embora, fui embora para os Estados Unidos. Fui trabalhar num jornal para brasileiros lá, uma experiência muito rica, inclusive. Comunidade valadarense muito grande, de mineiros aí da região leste. Eu fui para os Estados Unidos para ser jornalista mesmo em um jornal impresso lá. E eu lembro que foi uma experiência sensacional. E eu tomei a decisão, eu quero morar aqui nos Estados Unidos. Eu não quero ir embora para o Brasil mais, eu vou morar aqui. Só que é aquela história, né? Da boca de Deus vem a resposta. Quando foi lá um belo dia,
a documentação toda pronta. Eu ia voltar, isso em maio, eu ia voltar para o Brasil ali em julho e agosto, para poder pegar os documentos da minha família, o visto de trabalho que eu tinha conseguido, ia todo mundo embora. Aí ele falou, olha, já tinha falado com a minha esposa, olha, prepara, porque aqui as aulas começam no mês de outubro e nós vamos começar uma vida nova, né? Tá bom. Vou eu na casa onde eu morava lá, um segundo andar, um primeiro andar da escada sendo consertada, o pessoal fazendo um transporte, eu não sei o que eu arrumei, que eu caí dessa escada, quebrei o pé, perdi o calcanhar, foi uma queda muito forte em cima de mim mesmo, eu tentei me equilibrar, quebrei o pé. Aí foi pronto, quebrei o pé, morando num segundo andar, sozinho, nesse país aqui, como é que eu vou fazer? Aí tive que voltar, aí o médico, foi uma coisa interessante, o médico era um médico da Guiana inglesa, me lembro muito bem. Ele chegou e falou assim, você é brasileiro, né? Eu sou brasileiro. O que está acontecendo com o Brasil? Eu falei, não sei. O que aconteceu? O Brasil perdeu de 3-1 para o México em 2005. Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, eu não estou querendo saber o que aconteceu com o Brasil, com o futebol, eu estou querendo saber do meu pé. Aí ele virou para mim com a chapa e falou assim, tão mal quanto o futebol brasileiro, o senhor vai ficar 2 anos para recuperar esse pé. Puxa vida! Aí, rapaz, mas bateu aquela, né, a realidade, foi pronto. Aí tive que voltar para o Brasil, para me operar no Brasil, eu não quis operar nos Estados Unidos, porque não tinha como recuperar lá sozinho. Vim embora, de cadeira de roda, perna, aquela coisa, aquela derrota, né, que você chega. Mas eu tinha certeza que Deus tinha um propósito, que ali era um momento que ele estava me quebrando como o oleiro. Falou, Deus está me quebrando aqui para alguma coisa. Ele vai fazer algo novo nisso daqui, porque não é possível uma situação como essa. Eu orando ali, firme, fiel, né, e passando aquela fase difícil, mas abriram portas. O pessoal que me empregava nos Estados Unidos me manteve, eu continuei recebendo pela colaboração no Brasil, fazia tudo online, com o pé. Passei uma fase dificílima, muita dor, mas superei. E acabou que quando eu terminei o tratamento, eu voltei a dar aula numa faculdade, que eu já era professor universitário. A Itatiaia me chamou e a Record chamou também. Então, vamos ficar mais um tempo aqui no Brasil. Aí fiquei mais 11 anos, né, no jornalismo, no trabalho e tudo mais. Mas a vontade de ir embora, ela continuou. Eu acho que agora, aí reuni a família, reuni a minha esposa, tenho 2 filhos, um casal, e nós falamos, olha, gente, eu vou mudar de profissão. Eu vou sair do jornalismo, já estou avisando vocês, nós precisamos tomar uma decisão aqui do que é que nós vamos fazer. Aí tomamos a decisão de ir embora, de vender, pegar o patrimônio que a gente tem, que eu consegui juntar durante a vida, e começar uma vida nova lá fora. Eu já imaginava, eu vou fazer o quê? Eu vou, né, trabalhar em rádio, eu acho difícil lá, mas eu vou dar um jeito, vou abrir um restaurante, eu vou aprender a lidar com isso, eu vou mudar de profissão. Mas só que orando, assim, pedindo muito conselho a Deus, meu coração se entristeceu com isso. E eu disse o seguinte, gente, olha, eu nasci de uma família pobre, meu pai era motorista, minha mãe era uma pessoa do lar, foi professora, desistiu por causa de salário. Eu venci com muita dificuldade, né? Então eu tenho que pelo menos oferecer ao Brasil um pouco mais daquilo que eu recebi. Aí chamei a família de novo, pessoal, vou me candidatar. Pronto, aí foi aqui a confusão, né? Filho achando ruim, e todo mundo, você vai largar, vai ser destruído, sua vida profissional, você vai jogar o jornalismo tudo no buraco, profissão de político no Brasil. Eu falei, eu sei, mas eu vou tentar. Eu vou colocar meu nome à disposição. Se Deus achar que é para eu ganhar, eu vou fazer o possível para eu ajudar a resolver as coisas. Se não for, nós vamos embora, eu vou tocar minha vida como deveria. E comecei a analisar a política. Um dia lá no programa à noite, eu brinquei, assim, se eu fosse o prefeito, eu tomaria uma decisão diferente. Pronto. Dali para frente, aquela confusão. O pessoal do canal é um pessoal muito profissional, que é o pessoal da Universal, você sabe disso, né? Então, eles têm
uma visão política muito aguçada, muito organizada, e eu admiro muito por isso. E eles me propuseram ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. Aí, fizeram uma pesquisa, eu já arrancava com 23% de intenção de votos para Belo Horizonte. Você imagina isso, 23%, sem zero resistência ou rejeição naquele momento. Só que eu Até falei, então olha, nunca tinha sido prefeito, candidato a nada, né? Eu me candidatei a vereador em 2004 para me livrar do emprego que eu tinha. Porque lá eles não aceitavam candidato. Aí eu me candidatei para poder, não fiz campanha, tive 3.900 votos. Acredito? Quase fui vereador em Belo Horizonte, mas não era o momento para aquilo. Sim, sim. Aí eu falei, não, prefeito é muito cedo, é grande, eu não tenho experiência política, eu preciso primeiro me preparar para que eu possa ser um político. Aí decidi me candidatar a senador. 2 vagas e já muito conhecido no estado todo. Foi bem, a oportunidade é agora, eu quero o Senado, eu não quero a Câmara Federal, porque ser deputado é algo meio complicado. Né? E me candidatei, consegui a vaga a senador num partido pequeno, que ninguém me queria candidato. PSDB, PMDB, DEM, essa turma fez o que pôde para poder me tirar da campanha. O próprio PSDB mesmo fez de tudo para me prejudicar, para eu não ser candidato e tomar uma das vagas. Né? E até aí tudo bem. Até quando veio a ex-presidente Dilma, aí apertou. Foi bem, agora todo mundo achava que só tinha uma vaga, né? Eu falei assim, essa vaga é minha. Eu vou vencer essa eleição. Amém. Quando foi, vou dar um testemunho aqui, estamos entre irmãos, quando fecharam-se as atas, né? Fecharam as atas, que definiram todas as candidaturas, eu descobri que eu tinha sido traído. O tempo de televisão que eu teria de 30 segundos tinha caído para 7 segundos. Né? Uma figura proeminente do PSDB, que estava coordenando as coisas, havia me dado uma rasteira, me tirado o apoio que tinha sido feito olho a olho, né? Tinha sido combinado mesmo, e eu perdi, fiquei com 7 segundos. Esse dia, pastor Flamarion, eu cheguei em casa triste. Esse dia eu cheguei chateado, porque já não estava fácil, ainda caindo de 30 para 7 segundos. Então eu tenho um apartamento, eu entrei no closet, onde eu gosto de orar, fechei a porta e falei com Deus, assim, Deus, foi o Senhor quem me trouxe aqui. O Senhor me colocou no coração de ser candidato. E é o Senhor quem vai me dar uma resposta agora, porque a situação ficou muito apertada e eu confio no Senhor. Olha, Deus falou comigo, como já falou em outras oportunidades, de uma maneira muito clara. Ele disse o seguinte, quem sustenta as muralhas de Jerusalém sou eu. Eu entendi claramente que Deus naquele momento estava confirmando a decisão que eu tinha tomado. Parei de orar, voltei para o quarto, falei com a minha esposa assim, vamos dormir, porque eu vou ganhar essa eleição, nós vamos ganhar essa eleição. Deus falou comigo que quem sustenta as muralhas de Jerusalém é Ele. E eu rodei 58 mil quilômetros de carro. 58 mil quilômetros. Visitei todas as regiões de Minas Gerais possíveis, não tive apoio de ninguém, grupo político nenhum, Valadares mesmo, por exemplo, né? Tive apoio da Quadrangular, na sua pessoa, dos nossos irmãos, pessoas muito queridas. Não tive apoio de partido nenhum, pelo contrário, o que eles podiam fazer para me prejudicar, eles me prejudicavam. Só que eu chegava nos lugares, chegava sujo, suado, com uma botina, que eu gosto muito de uma botina suja de poeira, às vezes dormindo no carro à noite para poder dar conta do compromisso. Eu chegava e olhava a plateia. No palanque, todo mundo de terno, ou então de roupa limpinha, chegando de avião, sapato limpo. Aí eu olhava o pé das pessoas. O pé das pessoas tudo sujo de poeira, as pessoas todas vestidas com simplicidade e uma cara de desconfiança na política. E eu discursava, eu era o único aplaudido pelas pessoas, muitas vezes de pé. E veio a eleição, os meus colegas jornalistas fazendo apostas, inclusive, que eu não ganharia, muita gente perdeu a aposta, comentarista político o tempo todo dizendo que eu era uma aventura, aquela coisa toda, veio a eleição.
Eu não fui primeiro lugar por 30 mil votos, porque eu tinha 7 segundos e o meu concorrente, vamos dizer assim, que ganhou também, tinha 6 minutos juntamente com a candidatura do PSDB ao governo do Estado. Então, o senhor veja que é um milagre, né, o que está acontecendo. Então, hoje, eu com muita tranquilidade enfrento os desafios todos. Eu, como senador, observo, dou a minha palavra de equilíbrio, dou a minha palavra de confiança, mas tenho conseguido mostrar claramente que a política tem condição de ser melhor. A gente precisa melhorar. Para melhorar a política, é preciso que o eleitor entenda como é a política. Porque é muito fácil, pastor Flammarion, virar e criticar a política. Outro dia, um colega meu de rádio colocou lá assim, porque a Câmara aqui lançou uma campanha para juros zero e político nenhum abraçou essa ideia. Aí alguém foi lá e escreveu assim, pois é, o Carlos Viana foi para a política, mudou, está calado. Aí eu respondi, falei, olha, a gente primeiro precisa entender como as coisas funcionam no país. A função da política é dividir o poder. Quem tem o poder de cuidar de juros, quem tem o poder de mudar a economia é o presidente da República. Para isso ele tem o Ministério da Economia, para isso ele tem o Copom, o Banco Central. O Parlamento, o Senado, a Câmara dos Deputados tem a função de fiscalizar e aprovar leis que possam dizer sim ou não ao que propõe o presidente da República. Então, o nosso povo sofre muito por falta de informação, pastor. Nós precisamos que o brasileiro entenda como funciona a política. Aí a política vai mudar. Porque muito picareta, muito pilantra, me desculpe a expressão, que ganha a eleição em cima de dinheiro, não vai ganhar mais. Porque aí você vai entender como é que funciona o mecanismo da política. Porque sem a política, nós não chegamos a lugar nenhum. Muito bom a história do senhor até aqui. Nós estamos aqui já com 28 minutos, né? Nós podemos ir só até 55, que é o máximo do Instagram, que já está indo pela rádio ao vivo, mas deu para a gente entender um pouco mais como é que foi essa história do senhor chegar no jornalismo, chegar na rádio, e também como é que o senhor se tornou um político. E o senhor ganhou com toda humildade, o senhor já tem isso aí também, mas foi a mão de Deus. Se não fosse Deus, o senhor tinha pedido. É verdade. Humanamente falando, não teria condições de ganhar, mas quando Deus quer, ele que faz, ele que age, e ele escolhe quem ele quer, e se alguém não gosta, vai ter que brigar com Deus. Vamos mudar aqui então agora um pouquinho. Vamos lá. Senador, coronavírus no Brasil. O que o senhor está achando disso? Agora, mais cedo, eu falava com o pastor Cláudio Duarte numa live. Nós temos um congresso aqui em Valadares, 18, 19 e 20 de outubro. Vem pregar. Pastor Cláudio Duarte, pastor Sila Malafaia, meu pastor, pastor Jean, outros pastores. Eu perguntei, Cláudio, e aí? Você vem para o Labaredo em outubro, para o congresso em Valadares? Ou não? Aí ele falou assim, Flammarion, tomara que eu esteja em outubro. Então a pergunta que eu faço para o senhor, senador, quando, na visão do senhor, que as coisas voltam ao normal no Brasil? Bem, essa é uma pergunta que vale ouro, né? Vale, vamos dizer, muita coisa. Primeiro, a gente precisa entender, pastor Flammarion, qual é a situação nossa em relação ao mundo. O Brasil não está isolado, nós não somos uma ilha. Né? Nós estamos em meio a uma situação que mudou o mundo todo. Cada país tem uma experiência, cada país tem uma rotina e cada país tem que construir sua história. Por quê? Nós temos um vírus que é mutante, que se transmite muito rapidamente e que tem características próprias de onde ele age pior. Os Estados Unidos, vamos pegar o exemplo mais próximo agora, os Estados Unidos. O presidente Trump, ele foi a favor de que o país não fizesse nenhuma medida contrária à questão do isolamento. Quando ele percebeu que a situação lá ia ficar drástica, ele deu uma guinada de 180 graus e reassumiu o comando do país. E hoje, nos Estados Unidos, morrem quase 3 mil pessoas por dia. Eles estão conseguindo diminuir. Daqui para frente, que o número de mortes contaminadas diminua. Por quê? Porque o país ele isolou a população, especialmente as áreas de contaminação. Pegou ali Nova York, Canérica, New Jersey,
e fez uma espécie de isolamento em separado. Conseguiu, de certa forma, conter para a maior parte do país. Mas ainda assim, Flórida, Geórgia, estão em situação muito delicada. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, nós precisaríamos identificar claramente onde nós precisaríamos agir com mais rigor, para poder não tornar o país inteiro fechado, sem muitas vezes a necessidade de se aplicar a mesma medida. Por exemplo, cidades do interior que não há nenhum caso registrado, não há nenhuma suspeita, você pode ter um comércio de rua aberto, você pode ter regras de não aglomeração e de funcionamento, por que não? É uma possibilidade. Agora, cidades como Belo Horizonte, Valadares, que já morreu gente, você tem que manter as regras duras para poder você definir. Por quê? Nós não sabemos, pastor Flammarion, se esse vírus vai se disseminar como disseminou na China. Nós não sabemos. É uma construção, porque às vezes pelo calor brasileiro, ele pode não ser, mas nos Estados Unidos, por exemplo, quem que ele está matando mais? Está matando mais obeso. O problema nos Estados Unidos é obesidade, diabetes, pessoas com pressão alta, mata. No Brasil, o que é que nós temos? Subnutrição. Nós temos no nosso país uma boa parcela da população que não se alimenta corretamente. Por isso nós tivemos, por exemplo, um índio de 16 anos que morreu, Yanomami. Nós temos bebês na Bahia de 3 meses a 6 meses morrendo de coronavírus, o que não aconteceu no restante do mundo. Nós temos no Brasil uma outra característica. Quem está no comando do país hoje, que é o presidente Bolsonaro, ele tem que tomar uma decisão. A decisão que ele tomou, que era de voltar com as atividades, encontrou resistência. Os médicos foram contra, o ministro da Saúde dele foi contra, o Supremo Tribunal Federal divergiu. Aí o que aconteceu? Era o momento do presidente ser um líder e dizer o seguinte: espera aí, vamos então fazer um acordo nesse país. Vamos chamar aqui a classe médica, os secretários todos, vamos chamar um Conselho da República e vamos tomar uma decisão. Não foi isso que aconteceu. Nós ficamos divididos, né? Os governadores fazem uma coisa, o presidente fala outra, aí me aparece um oportunista como aquele Dória, antecipando o debate eleitoral para 2022, chama governadores numa liderança que ele não tem. Isso gerou no país uma insegurança muito grande sobre o que fazer em relação ao coronavírus. Aí hoje, nós vamos abrir tudo novamente? Acho muito arriscado. Nós talvez tenhamos que tomar a decisão que lá no passado tinha que ser feita. Quais as regiões que nós temos que agir com mais rigor? Por exemplo, lá no Amazonas, está um problema sério de mortandade das pessoas. Por quê? Subnutrição, atendimento em saúde ruim. Minas Gerais tem 2 leitos, 0,5 por 10 mil habitantes. O mesmo índice da Itália. Mas o restante do Brasil não tem isso. As UTIs brasileiras estão concentradas no Sudeste, na região Sul, o Nordeste brasileiro, o Centro-Oeste, o Norte do país. Se der para valer o vírus lá, vai matar muita gente. Então, para a pessoa entender com mais clareza, o presidente falou que 70 milhões de pessoas vão ser contaminadas. Então, vamos raciocinar que 50 milhões de brasileiros fiquem contaminados. A média de outros países é de 20% dessa população precisando de atendimento médico, de respirador, de UTI. Nós estamos falando em quem? 10 milhões de pessoas. Nós não temos 10 milhões de UTIs no Brasil. Não temos. A média de morte é de 5% das pessoas que vão morrer. Nós estamos falando de quantas pessoas, portanto, na possibilidade de morrer no Brasil? 2,5 milhões de pessoas. É muita gente. Esse preço, a política vai pagar se tomar a decisão errada. Então, hoje, qual é o tempo? Nós não sabemos. Se qualquer prognóstico que possa dizer hoje 30 dias, 60 dias, não tem fundamentação, porque nós vamos ter que construir essa história própria no Brasil. Agora, nós temos que voltar. Uma hora nós vamos ter que voltar, porque as empresas não estão aguentando. Há pouco eu estava com o Jackson aí, da Associação Comercial de Valadares, estávamos numa reunião com as associações comerciais de Minas. As empresas estão quebrando, o crédito não está chegando, está mandando muita gente embora. Nós vamos ter que tomar uma decisão sobre esse assunto. Qual a melhor decisão? Está nas mãos do presidente e do corpo de saúde do Ministério, o nosso futuro. E eu espero que Deus nos ilumine para tomarmos a decisão melhor, que não coloque em risco a vida das pessoas, especialmente de 22 milhões de idosos, né,
que nós temos no Brasil e que são parte muito sensível dessa pandemia. Carlos Vieira, nosso senador, e a China? Todo mundo está perguntando, como é que fica a China nessa história? Sim. Bem, a China, há uma visão de desconfiança muito grande, porque a China é comunista e eles, naturalmente, esconderam boa parte das informações. Agora, o vírus, ele é um vírus natural, ele não foi criado em laboratório. Ele já existe, por isso que, inclusive, ele é Covid-19. Né? Ele é uma evolução de um outro vírus que já existe há muito tempo, que já é conhecido da humanidade. O que aconteceu é que a China se tornou a segunda potência, tem voo da China para tudo quanto é lugar no mundo. O laboratório lá em Wuhan, a principal teoria é que eles estavam buscando uma vacina para esse vírus e alguém se contaminou e espalhou isso, não foi nada de propósito, isso é muito claro hoje. Ele é um vírus natural, ele é da humanidade, ele não é um vírus inventado. Só que no passado, quando dava uma crise desse vírus, morria gente lá numa cidade só. A China hoje tem milhões de pessoas vivendo fora da China. Milão, por exemplo, foi uma cidade muito atingida, é a maior colônia chinesa na Europa. Os chineses foram para o ano novo deles lá, voltaram para a Itália e saiu espalhando para todo mundo o vírus. A mesma coisa no Brasil. A primeira contaminada no Brasil veio de Wuhan. Então eu quero que as pessoas tenham muita tranquilidade, porque nessa hora surge tudo quanto é tipo de teoria, né? Não tem nada dessa história de inventado em laboratório. A investigação é clara, o vírus já existe na humanidade. Como ele se espalhou, o mais provável estavam buscando uma vacina, possivelmente para vender, inclusive, essa vacina, e isso espalhou lá na China, e eles ficaram escondendo de todos nós as informações, até a hora que não teve mais jeito, começou a morrer gente no mundo todo. Senador, agora algumas perguntas, talvez é mais polêmico, que o pessoal deseja saber, que o senhor não é todo dia que a gente fala com o senador da República assim. Né? Eu sei que o senhor é humilde, eu sei que o senhor é uma pessoa simples. Obrigado. Quando eu ligo para o senhor no Zap, o senhor até me atende, eu sei da sua simplicidade. Mas as pessoas, é até bom saber disso, porque um senador da República é um cargo muito importante. Agora, na visão do senhor, e esse embate que está tendo Rodrigo Maia e presidente Jair Bolsonaro, qual que é a visão do senhor desse embate? Eu vou dar uma visão de quem é senador, está acompanhando, e quem é brasileiro e jornalista. Né? Nós temos um presidente que, infelizmente, não soube lidar com essa situação, principalmente do Covid. O presidente ele foi inepto ao dizer que, com uma canetada, ele resolvia. Não é verdade. O poder no Brasil ele é dividido e fiscalizado. Faltou liderança do presidente Bolsonaro em aglutinar o país no entorno dele, como fez o Trump. O Trump foi muito, nesse aspecto, astuto. Quando ele percebeu que a situação ia fugir do controle, ele assumiu o protagonismo. Agora, o presidente é culpado de tudo que está acontecendo? Não. Nós temos um presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em contrariedade com o Planalto, que está junto com a OAB, que está mesmo junto com parte da imprensa brasileira e que quer tumultuar. Ele, com essa questão das medidas provisórias, a verde e amarela, a medida provisória 905, mandou para o Senado com 48 horas para ser votado. Não é assim que a gente faz as coisas. Por quê? Usou do prazo regimental. E nós tivemos aquela denúncia do Roberto Jefferson, que está circulando aí, de que ele está tramando um impeachment com a OAB, juntamente com parte da imprensa. Né? Ele pode até tentar, mas eu vou dizer claramente para as pessoas, com muita segurança, não há a menor possibilidade de impeachment do presidente. Nenhuma possibilidade disso acontecer. Primeiro, manifestação pedindo intervenção militar. Eu não defendo, acho isso, me perdoe, uma idiotice, mas as pessoas são livres. Elas podem ir para a rua se manifestar, a Constituição garante o direito da pessoa se manifestar do jeito que ela quiser. Aí o presidente vai lá na manifestação. É proibido um presidente ir em manifestação? Não. Não há nenhuma lei que proíba o Bolsonaro de ir lá. Ah, mas ele discursou. Pega o discurso dele. Na letra fria da lei, ele não desrespeitou o Congresso, não desrespeitou o Supremo, ele não propôs nada de ruptura no país. Então, o que a gente tem muito é gente que não gosta dele e que quer, de fato, gerar confusão em cima de um assunto que, na minha opinião, não é crime em absolutamente nada. Então, hoje, não há nenhum motivo para se criar impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Se viesse, meu voto no Senado é contra. Por quê? Ele foi eleito e ele tem o direito de governar e vai governar
até a gente aprender. Se foi bom ou não foi, em 2022 nós vamos decidir na urna se é ou não é. Mas o posicionamento do Maia, na minha opinião, é um posicionamento antirrepublicano, usa da Câmara dos Deputados, o Senado não compartilha disso, o presidente Alcolumbre não acompanha essas decisões do Maia, e ele vai tentar, mas não vai conseguir. O que ele vai... Mas é aquela história, gera barulho, né? Gera confusão, gera insegurança e gera antipatia no país, inclusive da classe política. Porque todo mundo acha que são os políticos que não fazem nada. E, na verdade, não é assim. Nós temos uma divisão de poderes em que cada um vigia o outro. Nesse caso do Rodrigo Maia, ele está colaborando, infelizmente, para uma fase muito difícil do Brasil. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde, os atores do entorno, o presidente do Supremo, o presidente do Senado, vão chamá-lo à responsabilidade para que a gente tenha uma governabilidade no país nas próximas semanas. Vou falar uns nomes e o senhor fala aquilo que o senhor pensa. Pode ser qualquer nome? Pode. Então vamos lá. Aqui... Vamos lá, então. Joyce Heissman. Não caminho, né? A meu ver, uma equivocada politicamente. Começou de um jeito, se perdeu e hoje está totalmente esvaziado. Luiz Inácio Lula da Silva. Uma história triste do Brasil, deveria estar preso cumprindo a sentença que foi dada a ele. Dilma Rousseff. De triste memória, uma das ex-presidentes que mais envergonhou o Brasil e que hoje viaja o mundo falando bobagem com o dinheiro do contribuinte. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Uma boa pessoa, bem interessado, mas ainda distante, de fato, de uma contribuição nacional do que a gente espera. Mas uma boa pessoa, é um bom governador, um homem bom, de boa intenção. Dória, governador de São Paulo. Um oportunista. A meu ver, uma política que os brasileiros não querem mais, que é a política da maquiagem, né? Interessa mais a ele os objetivos próprios do que propriamente o interesse público no Brasil, né? O Whitson, governador do Rio de Janeiro. Outro oportunista. Também uma pessoa que acabou se perdendo nessa trajetória e que, a meu ver, não tem um projeto, de fato, de serviço público, apenas de crescimento da própria figura política. Por isso que ele e o Dória estão de mãos dadas. Hein? Zema, governador do nosso estado de Minas. Pergunta difícil, mas... Olha, Zema, uma pessoa boa, de boas intenções, mas lento demais na tomada de decisões. Uma pessoa que perdeu tempo. Ano passado, Minas não avançou, não vai avançar esse ano, e, a meu ver, vão ser 4 anos perdidos sem a capacidade de administrar politicamente Minas Gerais. Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente da República. Meu presidente, né? Votei, não me arrependo de ter votado, foi uma opção minha, apesar dele não ter pedido votos para mim. Não votei, acredito que... E se ele se candidatar novamente e for contra o PT, contra a esquerda, vou votar mais uma vez. Mas eu gostaria muito que ele hoje conseguisse reassumir a liderança, o protagonismo que a presidência da República tem e que ele perdeu nesse combate ao Covid-19. Uma pergunta de muitos, a grande mídia, na época do outro presidente, eles tinham uma verba muito mais alta de publicidade. Sim. E hoje, com o atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, diminuiu de forma drástica. Isso é o que leva a bater tanto no presidente da República, porque quando ele faz alguma coisa boa, é o governo que fez. Mas Sim. Quando alguma coisa errada que o governo fez, é o Bolsonaro que fez. Como que o senhor faz esse paralelo da mídia e do presidente da República? É uma boa avaliação, que não tem uma resposta só. Primeiro, pastor, a verba da publicidade continua a mesma. Ela só foi redividida, né? A Globo passou a ganhar menos e as outras passaram uma campanha muito grande dizendo o seguinte:
por que não se transfere o fundão eleitoral para o combate ao Covid? Quem está fazendo muito isso é o PSL e o Novo, que estão batendo muito nessa questão. O presidente da República tem em mãos um decreto que ele pode tirar dinheiro de qualquer lugar para o combate ao coronavírus, do fundão, do partidário, inclusive do fundo de publicidade. Só que esse não mexeu, esse continua intacto. Não é? Então há um ataque a essa questão do fundão, do fundo eleitoral, mas sem orientar as pessoas que existe muito outro dinheiro que pode ser mexido também. A questão do fundo eleitoral, é bom a gente falar rapidamente aqui. Se acabar com o fundo eleitoral no Brasil, pastor, vai acontecer o seguinte: alguém vai pagar a conta, que não tem eleição sem dinheiro. Quem vai pagar? Os empresários. Aí nós vamos ter a mesma coisa do Lava Jato, que nós tivemos no Brasil, da Odebrecht, aquela coisa toda. E os lobbies, que são esses grupos de pressão, vão ganhar muita força no Brasil. Olha, desde que Bolsonaro foi eleito, esse lobby das armas ganhou muita força. No que depender deles, cada brasileiro vai ter o fuzil em casa. É o lobby É errado? Não sei. Eu não vou fazer juízo de valor aqui. Cada um que está me ouvindo, faça o seu juízo de valor, se é certo ou não ter uma arma em casa. Mas o lobby das armas ganhou força e vai ganhar mais. Cassino, jogo de azar. Eles são loucos para entrar no Brasil. Só eu já recebi visita de Singapura, de Las Vegas e de Macau, na China, querendo mudar a lei para ter cassino no Brasil. É certo ou é errado? A pessoa que está nos ouvindo tome a decisão. Esse lobby virá com força. Planos de saúde. Existem planos de saúde internacionais milionários que querem entrar no Brasil, mas a primeira coisa, acabar com o SUS. Querem que cada um pague o seu plano de saúde. Então, essas forças, elas vão agir muito fortemente no Brasil, sem um fundo que põe 2 bilhões lá na eleição. É muito dinheiro? É. Mas, em compensação, você pelo menos fiscaliza quem é quem naquela história. Quanto gastou e o que pode gastar. E o Caixa 2 é crime. Se acabar com o fundo, nós vamos voltar ao financiamento privado. Então, a pessoa que nos ouve faz a opção. Ela quer ou não quer. Eu, por mim, se quiser acabar com o fundo eleitoral, nós vamos acabar. Mas é minha obrigação dizer o que vai acontecer no Brasil no dia seguinte. Esses grupos de pressão vão agir com muita força no parlamento e a situação pode não ficar favorável e o custo ser muito maior para os brasileiros ou não nessa história toda. E hoje no Brasil, a gente precisa voltar a ter equilíbrio. Sabe, a imprensa, como o senhor me perguntou, a maior parte dos meus colegas é de esquerda. A maior parte. Por quê? Eu fui professor universitário durante 4 anos. A teoria que os alunos do jornalismo aprendem são todas teorias de esquerda. Todas. Você tem Marilena Chauí, você tem gente que era jornalista e foi mandado embora, frustrado, foi lá para a faculdade para poder dizer que o patrão é um explorador. Hoje até que mudou muito. Hoje você tem muito mestre, muito doutor, que já é uma pessoa capacitada para discutir. Mas a maioria é de esquerda. Então, o estagiário já chegava para mim, lá na Itatiaia, na Record, por exemplo, já com aquela visão assim, Che Guevara. Por que Che Guevara? Não, Che Guevara, herói, o capital. A liberdade tem um preço, e esse preço a gente tem que pagar por ele, que é no esforço de cada um, no sacrifício, até mudar a cabeça da pessoa. Esses grupos ainda estão muito fortes no Brasil. E o Bolsonaro, aqui eu faço uma constatação para as pessoas, a minha análise, com muita humildade, faltou a ele gente do lado dele, uma equipe que soubesse orientar o Bolsonaro a não ir contra, para ele entender como isso funciona e usar isso a favor dele. A gente, quando treina uma arte marcial, por exemplo, eu lutei karatê muitos anos, você aprende a usar a força do seu inimigo, você sai do golpe, puxa o braço dele e você aplica o outro golpe com a força dele mesmo. Falta isso hoje na presidência da República, essa capacidade, e eu entendo que ele é um homem de muito boa vontade. Falta orientação, falta quem esteja do lado dele com capacidade de dizer assim, olha, nós precisamos lidar com isso. A imprensa é contra, mas a gente tem uma maneira de resolver esse assunto. E não ficar esse embate, né, o tempo todo, fazendo banana. Isso daí não contribui em nada. O cargo de presidente da República está muito acima dessas questões todas, né, de essa rinha que virou a rede social e tudo. O presidente da República é a liderança que decide o futuro de 210 milhões de brasileiros.
Mais 5 minutos aqui, já deu 50 minutos do nosso bate-papo, senador. Pois não. Saída do Opa, Mandetta prazer. e entrada do novo. Bem, o Mandetta é um grande médico e, na minha opinião, ele acertou. Só tem uma coisa, pastor. Ele é um ministro do governo Bolsonaro. E era impossível para o Bolsonaro manter um ministro que é contra ele. É uma questão de coerência do governo. É como eu, por exemplo, se eu tenho uma empresa ou eu tenho os assessores. Aí eu tenho um assessor que o tempo todo me critica. Como é que vai fazer para sustentar isso? Eu tenho um diácono na minha igreja que tem uma visão diferente da minha. Exatamente como é que funciona isso. Então, ali, mais cedo ou mais tarde, o Mandetta seria mandado embora. Não havia a menor chance nessa história toda. O que eu acredito é que o atual ministro da Saúde, ele tenha mais tranquilidade para chamar o país a discutir o que fazer. Se ele tomar essa decisão, reunir os secretários de saúde, reunir aí o Conselho Federal de Medicina e criar um acordo, né, um protocolo, já vai ajudar muito o presidente da República a enfrentar essa situação. Maravilha. Senador Casiano, faltam 4 minutos. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor quiser, né? Já quero agradecer o senhor por estar conosco aqui, agradecer os ouvintes da Rádio 104 FM. Só lembrando que amanhã eu estou meio-dia com o pastor Júnior Trovão, quinta-feira, pastor Luiz Hermino, sexta-feira eu estou aqui meio-dia com o pastor Marco Feliciano, que é deputado federal, sábado com o pastor Samuel Mariano, e segunda-feira que vem estou com o pastor Leandro Genaro, que é pastor da nossa igreja, deputado estadual em Belo Horizonte, e na terça com o pastor Stefano Aguiar, que também são pastores, ele é deputado federal da nossa igreja aí em Belo Horizonte. Esses 4 minutos, senador, fala o que o senhor sentiu no coração, fica à vontade. Pois não. Eu primeiro quero agradecer ao senhor, muito agradecido, viu, pela gentileza, é um amigo, hoje está se tornando, inclusive, um conselheiro, né, nessa caminhada nossa, e dizer a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que nós precisamos aprender com as dificuldades. Todo mundo passa dificuldades nessa vida, não tem jeito. É no emprego, no casamento, na saúde. Só que esses momentos, eles têm que nos transformar em pessoas melhores. Nós temos que usar essa experiência para que a gente possa crescer. Então, hoje, esse momento do Covid, essa questão que nós estamos vivendo no Brasil, tem que nos tornar brasileiros melhores. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente vai conseguir sair desse período mais amadurecidos. Porque nós estamos entendendo que um depende do outro. Porque se um está contaminado, contamina outras centenas de pessoas. E se um acaba sendo colocado em quarentena, isso afeta todos nós, em toda uma sociedade. Por isso, vamos ter confiança nesse momento, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, né? Eu sei que a política deixa muito a desejar no Brasil, mas é por ela que nós vamos conseguir melhorar as coisas, é pela política que nós vamos conseguir aprimorar, é pela política que nós vamos conseguir melhorar as escolas, a saúde. A nossa paciência, ela está curta. Eu sei que nós estamos ano a ano derrapando ali, mas eu tenho muita tranquilidade de dizer que nós estamos melhorando. Se não fosse esse problema do Covid-19, nós estaríamos num ano muito mais frutuoso, um ano de muito mais prosperidade. E eu acredito, como disse o ministro Guedes, que passada essa fase, a gente vai conseguir recuperar com muito mais rapidez já a partir do ano que vem. Portanto, fiquem tranquilos, vamos usar esse tempo como um tempo de crescimento espiritual, de crescimento de sociedade. Vamos nos precaver, esse uso da máscara é obrigatório, a questão da lavagem das mãos, do sabão, da proteção da família é fundamental. A hora que nós começarmos a voltar, as igrejas a voltarem, a hora que nós começarmos a ter todo um trabalho de comércio de rua, vamos começar a fazer também dentro das medidas de segurança, com disciplina, coisa que o brasileiro não gosta muito, com disciplina, mas com consciência, nós vamos chegar a um bom resultado e eu acredito, sinceramente, eu vim para a política, não me arrependo, e Deus vai nos dar tempos melhores nessa pátria, eu acredito, especialmente em Minas Gerais, viu, pastor Flamarion? Minas tem muito a contribuir com o Brasil, nossa responsabilidade como mineiros é grande no equilíbrio em momentos difíceis da nossa história, já foi assim, e Minas não vai se furtar a ser um estado que vai colaborar com o Brasil a sair dessa crise com muita tranquilidade. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Nós vamos agora encerrar orando. Deixa aqui para o senhor um abraço do Amém. Meu presidente, pastor Mário de Oliveira. Amém? Obrigado. E um abraço também do pastor Jerônimo. E Jerônimo. deu aqui, falta 3 minutos.
Antes da gente orar, só uma Tá bom. pergunta. E o senador daqui 2 anos? O que vai estar contribuindo ainda mais para Minas? Bem, é aquela história, né, pastor Flamarion? Tantas vezes eu já planejei alguma coisa e Deus quebrou meu pé. Mas, se for da vontade de Deus, eu olho com muito carinho o governo do Estado. Acho que nós estamos precisando de uma liderança que tenha coragem de tomar decisões, que tenha uma visão do povo e que, principalmente, possa mudar os rumos de Minas Gerais. Nós vamos perder 4 anos com esse atual governo, é a minha visão. E um ano que nós perdemos, são 10 que a gente custa para recuperar da economia de Minas Gerais. Mas vamos orando, vamos pedindo a Deus que nos dê sabedoria. E eu estou aqui para servir, né? Como me coloquei desde o primeiro dia. Amém. Vamos orar. Deus, nós oramos agora por todos que acompanham esta live, todos os ouvintes da Rádio todos os ouvintes da Rádio 104 FM. Pedimos a sua bênção, pedimos que o Senhor cuide de cada autoridade política, da autoridade federal, estadual, autoridades municipais, que o Senhor possa protegê-los, meu Pai. Guarda o senador Carlos Viana, enche ele de sabedoria cada vez mais, de saúde. Guarde a sua esposa, guarde os seus filhos. Meu Deus, que o Senhor possa trazer paz para a população brasileira, que o Senhor possa trazer a sua presença para eles e que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor é Deus quando está tudo dando certo, mas quando alguma coisa der errado também, o Senhor não deixa de ser Deus. Tire todo o pavor, tire todo o pânico e gere tranquilidade, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa alcançar a todos agora. E assim nós encerramos este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente, meu pastor. Muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. E quem quiser assistir, senador, pode ir no canal do YouTube. Daqui meia hora já vai estar lá. Pastor Flamarion vai estar no YouTube e no Facebook para acompanhar esse momento com o senhor. Fica com Deus. Muito obrigado.